Estamos estudando a última profecia de Daniel. O fim da visão vai começar no capítulo 12. Antes disso, quero te encorajar a dar um like aí, ou um dislike se você não gostar, a compartilhar essa visão para aqueles que têm fome e sede da verdade. Se inscrever no canal aí, William Robson Leite do YouTube, ou Leite 53 do Instagram. E aí Daniel 12:1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, que é o arcanjo, o único anjo com essa hierarquia na Bíblia de arcanjo, um grande príncipe. Ele é um anjo, talvez o anjo mais poderoso que Deus criou, se rivaliza com o próprio Lúcifer, que é Satanás, o diabo. Ele vai se levantar a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Que tempo é esse? O tempo é a metade da última semana, ou da 70ª semana de Daniel. É a semana, essa metade da grande angústia, tempo de angústia, ou grande aflição, ou grande tribulação. Jeremias chamou de tempo de angústia de Jacó, onde Jacó será salvo dela. Ser salvo da grande tribulação não é ser salvo para ser tipo que arrebatado, mas é ser salvo no meio dela, onde o anjo se levanta para consolar, para fazer coisas maravilhosas. Deus vai derramar sinais e maravilhas no meio do seu povo com poder, mas vai haver grande tribulação, muitos vão ser mortos, como está escrito no Apocalipse, mas seremos consolados e guardados à sombra das asas do Senhor. E os que morrerem vão esperar a ressurreição, vão estar na glória descansando, né? E vai ser livrado aquele que foi achado escrito no livro. O livro é o livro da vida do Cordeiro, onde Deus escreve o nome daqueles que pertencem a Ele. Você pertence a Deus? Você tem convicção que seu nome está na agenda de Deus? Deus pode te chamar a qualquer tempo para falar com você, porque aqueles que têm um nome no livro da vida vão ser guardados, vão ser salvos e vão ter vida eterna. E aí versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então ele fala da primeira ressurreição, onde aqueles que pertencem a Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. A ressurreição dos mortos é um evento mais espetacular que jamais houve, jamais haverá na face da terra, onde milhões de milhões e milhares de milhares vão ressuscitar com o corpo glorificado e vão encontrar com o seu Senhor nos ares, vão estar para sempre com o Senhor. Isso é glorioso, maravilhoso, porque vão ressuscitar com um corpo de glória, um corpo de luz. E outros vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Outros vão ressuscitar na segunda ressurreição, após o milênio, para o juízo final e para a vergonha, que seria a palavra repreensão, desprezo, porque vão ser julgados, né? Vai ser tremendo, terrível. E aí versículo 3 diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que forem sábios são aqueles que temem o Senhor, são aqueles que buscam a sabedoria, são aqueles que buscam a revelação, o entendimento, são aqueles que não se apegam a ideias próprias, mas buscam ser transformados pela revelação da Escritura, da Palavra de Deus, que é pelo Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito nos ensinaria, o Espírito nos diria o que ele fala. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito, não a nossa voz. Precisamos compreender a verdade. Então os sábios vão brilhar, resplandecer como o fulgor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça também, como as estrelas sempre eternamente. Ensinar a justiça
É uma coisa que eu tenho feito por muitos anos, ensinado a justiça, que Deus é um Deus justo, ensinar a justiça de Deus, que o Evangelho revela a justiça de Deus. Que é isso? É que a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. É que a justiça de Deus foi cumprida naquela cruz, onde a ira de Deus foi derramada sobre Jesus por causa dos nossos pecados, e assim nós nos tornamos justos em Cristo. Essa é a justiça que você precisa abraçar. Essa é a justiça que você precisa conhecer. Se você não abraçar a justiça, você não pode ser salvo. Só aqueles que conhecem a justiça de Deus, que recebem a justiça de Deus, como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, é que são salvos. E esses que ensinam a justiça vão brilhar como estrelas. Eu espero estar no meio desses, porque tenho procurado ensinar a justiça. E o versículo 4, ele diz: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, encerrar dá uma ideia de fechar, de trancar, ou dá a ideia que o livro, aqui a profecia de Daniel, foi trancada até o fim do tempo. É claro que depois de 2.500 anos de história, muitos do entendimento da profecia foi destrancado. E o livro, ele diz, sela esse livro, é como se a profecia fosse colocado um selo sobre ela, como similar ao que acontece nos selos do Apocalipse, quando o Cordeiro quebra os selos. Então no último dia os selos são quebrados. E o Espírito Santo traz luz sobre a Escritura, sobre o que está acontecendo no fim do tempo. E nós vivemos esse tempo glorioso que começou desde que Jesus subiu aos céus e tem passado esses 2 dias na mente de Deus, 2000 anos, um pouco mais, né? E que nós vivemos o fim do tempo. E nesse fim do tempo, diz, o conhecimento se multiplicará. Então, tem 2 entendimentos aqui. Primeiro, que o conhecimento da profecia, daquilo que foi ensinado, né, está sendo revelado. Então, está se multiplicando esse conhecimento. Outros interpretam que isso é o crescimento da ciência, a ciência se multiplicando. E vivemos esse tempo todo, tempo tal, que a ciência tem se multiplicado, né? Tem coisas incríveis acontecendo no mundo de hoje, a própria tecnologia, o próprio fato de você estar ouvindo essa pequena aula aqui de uma maneira que era impensável há 40 anos atrás, quando eu me converti. Que o Senhor te abençoe, te revele os segredos da palavra dele, e que o Senhor nos ajude a caminhar em justiça, em amor, em verdade, amando o próximo, mostrando a ele o caminho que é Jesus, amando o Senhor de todo o coração. Fica na paz, um grande abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te esconda à sombra das asas dele, até que passem as calamidades desses dias.